Olá para quem tá comigo aqui no Quebrando a Banca TJPE. Tão feliz demais de estar com vocês em mais um projeto da Pottery Social. Pottery 10 anos trabalhando somente, especificamente com assistente social. Então o projeto é maravilhoso, tô adorando. Quem assistiu a aula, a professora Cindy ficou encantada. Eu fiquei encantado, assisti de casa, meu Deus, fiz vários stories comentando a aula da Cindy porque eu amei. Então não deixe de acompanhar a gente. Fica aqui na descrição do vídeo, clicando no vídeo, você tem o link para acessar o drive do Quebrando a Banca. Se inscreve lá rapidinho, pega o material para acompanhar o material na mão. Vi muita gente dizendo, o material fica só no vídeo, demora mais tempo. Demora mais tempo ainda com o meu rosto bonito. E vai aqui no material, clica, imprime para você, guarda no seu computador, no seu celular e acompanha a aula com ele na mão. E não deixa, claro, tenho que dizer isso, de ter na sua mão os nossos livros. Olha, vou lhe dizer, lê qualquer desses livros, é mesmo que tá ouvindo nossa voz, e alto, porque a gente só fala alto. Ó, tem aqui o ECA, o idoso e o assistência social, legislação, comentário em questões. Não pense que é só comentando questão, como tem muito material, não, é mais que isso. Eu peguei o ECA inteiro, a professora Cintia e eu, pegamos a legislação do idoso e trabalhamos ela inteira por meio de questões. É diferente um pouquinho. A gente não vai colocar a questão, comentar a questão. A gente vai colocar, pegou a lei e pensamos como fazer para explicar essa lei por meio de questões. A questão é a metodologia, a forma é mostrar a lei inteira. Então fica ligado. Hoje, depois de vocês terem visto aí o perfil do IBFC com a professora Cintia, ela colocou lá em cima a pressão sobre mim, porque a aula foi magnífica. Vou trabalhar ECA, para quem não conhece, meu nome é Eri, não sou assistente social, eu sou advogado, por isso trabalho aqui na Pottery com a parte da legislação social e vou fazer com vocês hoje ECA e na próxima aula idoso. Me deu um desafio, Eri, TJPE é IBFC, primeira coisa. A gente já falou muito no perfil, né? O IBFC tem muito costume com provas mais da área das EBSERs, da área da saúde. E aí, quando eu pego as questões para ver ECA, eu tenho uma primeira grande certeza. Eles têm muitas questões voltadas para a saúde. Mas você tem uma ideia, o artigo 10, a Cintia botou no drive, aqui da Pottery Social, 19 provas IBFC. Daquelas 19 provas, você encontra 5 questões de ECA, são questões de ECA em cada prova, né? 5 delas se repetem nas provas sobre o artigo 10. Olha como eles têm um banco de dados de provas de saúde, mas não se engane. Você tem aí uma dupla face. O TJ vai exigir uma postura mais proativa da IBFC no sentido do que é trabalhado nos TJs do assistente social. A parte mais de convivência familiar e comunitária, a parte mais de adoção, a parte de medidas socioeducativas, que foi cobrado pelos demais TJs do Brasil. TJ de São Paulo, TJ Paraná, todos os TJs vai ser cobrado lá no TJ Mato Grosso do Sul. Todos os TJs acabam cobrando. Então, eu fiz o seguinte, coloquei metade das questões do IBFC e metade das questões perfil TJs que já houveram. Qual é a minha ideia? A minha ideia é que a gente fique olhando o olho no gato, o olho no peixe. Né? Que a gente fique observando o comportamento que vai aparecer na sua prova IBFC lá em Recife. Dia 15 de outubro, dia 14, nós estamos aí em Recife, meu Deus do céu. Uma pessoa vai nos ver, por favor. Vamos fazer um aulão aí. Bora nós! Primeira questão é IBFC. Hemominas, essa questão você repete 5 vezes. Naquele drive lá que a Cintia colocou das 19 questões de IBFC, você vai ver. Porque você vai resolver todas, né? Vai resolver todas, tá lá na fila do banco resolvendo questões. Então bora lá. Diz assim, cita o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, públicos e particulares, são obrigados a, olha, o artigo 10, ele faz uma lista de obrigações do hospital quanto à gestante. Se não cumprir essa lista, o artigo 228, estou usando aqui o Badmec, serviço social, viu? O artigo 228 vai falar que é um crime em espécie. Ou seja, ou o hospital cumpre com o que é dito lá no artigo 10, por isso talvez tenha aparecido tanto em prova do IBFC que foi voltada à saúde antes,
né? O que diminui a probabilidade do TJ, mas como está no banco de provas da IBFC, pode ser que ele faça só assim aleatoriamente, pegue essa, já que se repete muito. Estão observando? Porque que eu vou fazer um duplo sentido, eu vou trabalhar tanto questão de IBFC do banco próprio dela, como do banco dos TJs. A ideia é essa. Ó, então o artigo 10 diz o quê? Uma lista. Essa lista, se não cumprida, é crime. Lá no 228 do ECA. Então bora lá, ver a lista. Diz assim. A, é o artigo 10, viu? A, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 8 anos. É a certa, a primeira. O prontuário do par tem que ficar por 18 anos. Mas pra quê? Oxe, vai que teve uma troca de bebê na maternidade. Eu só me lembro daquela novela que passou muito tempo atrás. Ah, não da novela, meu Deus. Mas tocava a música. Per amore. Não da novela, cara. Por amor. Me ajudou aqui. Por amor. Que a Regina Duarte foi lá e trocou os bebês. As intercorrências de parto ficam nesse prontuário. Perfeito? Ficam no prontuário. Foi um prontuário que salvou lá no caso da novela. Pra você gravar isso na cabeça, viu? Da novela não, da questão. Ou seja, tem que ficar o prontuário guardado, o registro das atividades desenvolvidas e o prontuário individual por 18 anos. Porque fez 18 anos, você já teve ali como entender a situação do poder familiar até lá. Passou os 18 anos, não tem mais que se falar em poder familiar, não tem mais necessidade desse prontuário estar guardado. Perfeito? 18 anos guardado. B, que vai estar errado, né? A B, a C, a D vão estar errado, mas vamos ver onde é que está o E. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital, da impressão digital da mãe, salvo se houver, não, salvo nada, não tem exceção. Tem que guardar a digital, pelo artigo 10, vai ter que guardar a digital e a impressão plantar da mãe vai estar aí na inciso 2 do artigo 10, o Vadimec não me deixou mentir e não vai caber exceção, mesmo que tenha uma forma mais moderna, tem que fazer a que diz o ECA aí, no inciso 2, e que diz aqui no começo da alternativa B. C. Fornecer declaração de nascimento, onde conste, se possível, não, nome do pai, do avô, nome do avô, dos pais, não, onde conste necessariamente as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. Artigo 10, inciso 4. Confere aí, tá com o Vadimeco na mão, né? Senão, loja Potter Social aí, ó, compra ligeirinho. Quarta, manter o alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a presença do pai e de a permanência de seu pai e de sua mãe. A permanência é da mãe. O neonato está lá no artigo 10, inciso 5, vai ter a permanência da mãe. O que está errado aí é que ele bota também a permanência junto ao pai e a permanência junto à mãe. Perfeito? Porque ele pediu o artigo 10, a lista do artigo 10. Se não cumprir, é crime, já falamos aqui. Vamos lá para a questão 2. Bota na questão 2 aqui, a Karen vai mudar, a gente vai acompanhar. Diz assim: toda criança e adolescente que se encontrar em programa de acolhimento familiar ou institucional deve ter situação reavaliada periodicamente. O período de reavaliação deve se dar. Fácil demais, né? Oi, BFC, faça isso no TJ Pernambuco não, que quer que passe que estudou muito, né não? Quanto mais estuda, mais sorte tem na prova. Ó, a ideia é a seguinte: quando o adolescente está em acolhimento, ou uma criança, familiar ou institucional, o máximo que ele pode ficar é 2 anos. E a situação dele é reavaliada a cada 6 meses. Ele disse, ele reavaliada para quê? Ora, assim que ele entra no acolhimento familiar ou no acolhimento institucional, ou seja, uma medida de proteção lá do artigo 101, artigo 101 é a cara de TJ, corre para a lei. Se ele estiver nessa situação, ou seja, desprovido do poder familiar, o poder familiar foi suspenso ou foi destituído, e esse menino está sem recompensa, sem os pais, sem o poder familiar, ou sem alguém que tenha sua guarda ou sua tutela. Perfeito? Falei aqui várias palavras-chave. Essa criança ou esse adolescente, ele é levado para acolhimento familiar ou para acolhimento institucional. O PIA, o Plano Individual de Atendimento, vai estar nos parágrafos do artigo 101. O PIA vai fazer o quê?
o assistente social e a equipe multiprofissional vai pensar como é que vai fazer para aquele menino superar aquela condição dele. Ou ele ir para uma família por meio de adoção, ou ele voltar para a família de origem porque reativou aí os laços familiares. Qual é o prazo que a lei dá para isso? 6 meses. Diz assim, com 6 meses, olha o seu PIA, você conseguiu? Se o menino tiver com poder familiar destituído, ou seja, sem poder familiar, conseguiu uma adoção? Se esse menino tiver poder familiar suspenso, suspenso é o quê? O juiz suspendeu para ver se consegue reorganizar aquela situação. Opa, está suspenso, vai voltar para o convívio com a mãe e com o pai? Ou só com a mãe, ou só com o pai? Ou com um parente próximo, uma família extensa, também chamada de família ampliada? Ou não? 6 meses reavalia. Chegou em 2 anos, a lei diz, ei juiz, olha se isso está tudo certo, porque chegou em 2 anos, nós não conseguimos ainda superar aquela suspensão do poder familiar, e esse menino voltar para a família de origem, ou nós ainda não conseguimos uma adoção para essa criança, para esse adolescente, se ele tiver com o poder familiar destituído, 2 formas, destituído e suspenso. Entendeu? E aí se pensa, esse é o prazo que a lei deu. 6 meses para reavaliar, sai um relatório para a autoridade judiciária a cada 6 meses, e 2 anos é o prazo final para se tomar uma decisão. É isso se não conseguir. Se em 2 anos, do artigo 19, viu que eu estou falando? Se em 2 anos não conseguir, o juiz justifica, a autoridade judiciária, justifica a excepcionalidade da medida de manutenção na acolhimento institucional e acolhimento familiar. Mas ele tem que justificar por escrito. Olha, porque nós não conseguimos organizar a rede, nós não conseguimos achar os pais sumiram depois da suspensão. Ele justifica, palavra bonita, né? Ele justifica. Mas para nós, para concurso, fica o quê? Se ele for uma criança ou um adolescente para acolhimento familiar ou para um acolhimento institucional, ele tem 6 meses, a cada 6 meses, o programa vai ter que enviar relatório para a autoridade judicial explicando a situação do adolescente ou daquela criança. E vai ficar lá, no máximo, por 2 anos, excepcionalmente o juiz justifica a manutenção da medida. Perfeito? Tá aí a resposta da 2. E BFC tem cara de TJ essa. A resposta é semestralmente, a cada 6 meses, como um dos prazos do ECA, né? 6 meses é a cada do ECA. E vamos para a terceira questão. A terceira questão tem muito a ver com a segunda, eu escolhi justamente por isso. Bora lá, ó. Diz assim, bota aí, cara. Salvo necessidade que atenda seu interesse maior e fundamentado por autoridade judiciária, o tempo máximo de permanência em programa de acolhimento institucional não deve ultrapassar 2 anos. Olha o salvo se, ou seja, se o juiz justificar um interesse maior e fundamentar a decisão, pode permanecer mais. Mas o limite é 2 anos. Perfeito? Deu tudo certo? Vamos adiante. Quarta questão. O ECA entende o conceito de família extensa ou ampliada, aquela que, rapaz, olha, quando eu dou aula no presencial, e daqui uns dias, aqui no online da Potter também, nosso site tem que sair, eu digo sempre assim, quando a gente trabalha família pro ECA, a gente tem que olhar para o artigo 25. Se você está estudando de verdade, você correu para o artigo 25 agora, tá com o vai na mão. Artigo 25. Porque não vai falar o que é família. Ali vai falar o que é família. E nele vai ter no parágrafo único a família extensa, também chamada de família ampliada. Ele, quem é essa família extensa ou ampliada? Eu trabalho no meu município, eu sei. Vamos para a prova. Na prova tem que ter essas palavras-chave. Parente. Cara, consegue botar na minha mão? Parente próximo com a qual a criança ou o adolescente convive. Tem que ter convivência. Parente próximo com a qual a criança ou adolescente convive. E mantém vínculo de afinidade e afetividade. De novo, parente próximo com a qual a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Não tem, eu tenho uma dança pra isso, vou fazer aqui não, que eu fico cabulado. Mas tá lá no artigo 25 e vai ser a resposta aqui com toda certeza. Parente próximo a qual a criança convive, mantém vínculo de afinidade e afetividade. Os pais, não! Que vá para além da unidade dos pais. Porque os pais, eles não são família extensa ou ampliada. Perfeito? Eles são
o poder familiar, a unidade familiar. Família extensão ampliada, parente próximo, com a qual a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Bora ver aí a quarta questão. O ECA entende o conceito de família extensão ampliada, aquela que compreende somente parente de primeiro grau. Não. Ascendente, o ECA não fala em graus e linhas. O direito de família fala, cuidado. Tem que saber contar grau. Parente de quarto grau, parente de primeiro grau, na linha colateral, na linha reta. Posso até fazer qualquer dia desse aqui explicando, mas o ECA não fala nesse sentido. O que o ECA fala está aí na D, a que vale além da unidade de pais e filhos, formada por parentes com a qual a criança convive e mantém vínculos afetivos. É a mais correta, não é a cópia do artigo 25, parágrafo único, que é maior, e eu expliquei para você ele inteiro aqui, mas é a mais correta da quarta questão. Perfeito? A mais correta é a D, desde que o STJ diz que a mais correta, se tiverem só errado, se tiver uma mais correta, ela é a do gabarito, as promotoras de concurso fazem isso. Não está inteirinho o artigo 25, parágrafo único, mas está mais parecida com o artigo 25, parágrafo único, que é aquele que diz o que é família extensa ou família ampliada. Fechou? Perfeito. Vamos para a próxima questão. Fechou, Caio? Metade. Vamos aqui, então, para a próxima questão, IBFC. Ó, peguei o supra-sumo do IBFC e identifiquei as questões que mais tem perfil TJ. Então, vamos lá. IBFC. Quinta questão nossa. Diz assim, bota na cara e vai botar aqui, é da CEP lá de Minas Gerais. Assinale a alternativa correta de acordo com o ECA. Vamos lá, olhadinha por uma, né? A. O estágio de convivência que precede a adoção não poderá ser dispensado sob qualquer justificativa, ainda que ocorra pedido judicial nesse sentido. Oh, rapaz. Falando aqui agora de adoção, olha, a adoção, guarda e tutela são temas fundamentais para o seu êxito nos concursos TJ do Brasil inteiro. Fundamental. Saber diferenciar esses três institutos. Saber como é o procedimento de cada um, os tipos de cada um, as modalidades de cada um, como acessar cada um. Show de bola. Bora aqui falar do estágio de convivência. O estágio de convivência, se for adoção de brasileiro por brasileiro mesmo, é no período, é dado pelo juiz. Ele que diz qual é o tanto de tempo que tem que ficar em estágio de convivência. Se for adoção internacional, uma pessoa residente ou domiciliada em outro país adotando criança brasileira, no mínimo 30 dias em território brasileiro. Para que serve o estágio de convivência? Para ter um contato entre a criança e os que serão futuros detentores do poder familiar dela. Como é que esse menino vai para o estágio de convivência? Por meio de guarda provisória. Se leva a criança para dentro do lar que será dela e ela convive com os pais, ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, se for uma adoção conjunta, e ele convive ali naquele seio da família para ver se há adaptação de ambas as partes. Para isso é o estágio de convivência. Agora pense comigo, se é para se ter uma convivência de quem nunca conviveu antes, ela não pode ser dispensada com quem já convive. Imagine a cena em Aracoiá, uma obra da cidade do Ceará, minha, de uma pessoa que tem a guarda de uma criança. Digamos que eu venho para Fortaleza e assim, eu sou a mãe dessa menina chamada Karen, sou a mãe dela, e digo assim, você fica aqui com a minha menina de 12 anos, que eu vou em Fortaleza ver um negócio. Minha cidade, viu? Aqui é Aracoiaba, aqui no Ceará, pequenininho, Fortaleza, a capital daqui do Ceará. Vou lá e volto. E não volto nunca mais. E eu deixei a guarda, digamos que legalmente estabelecida. Digamos, estou inventando. Deixei a guarda. Olha, criou a menina dos 12 aos 13, aos 14, em guarda legal. Guarda feita no judiciário. 14, 15, 16. Com 16 eu digo, eita rapaz, essa mulher volta mais não, vou atrás de adotar essa menina. Aí vai se falar em estágio de convivência? Que o que já convive desde lá de sei que idade? Não, né? Qual é o caso então que o ECA dispensa o estágio de convivência? Excetua. Estou falando palavra-chave de prova. Dispensa, excetua, não precisa ter estágio de convivência. Quando se tratar de guarda ou tutela legal anteriormente imposta. Eu já tenho a guarda dessa criança, desse adolescente. Eu já tenho a tutela dessa criança, a tutela desse adolescente. E agora eu quero um passo a mais. Eu quero a adoção.
para eu pedir essa adoção, eu não preciso novamente passar pelo estágio de convivência, porque eu já convivo. Então, percebendo a lógica? Eu já estou na convivência. Quem vai fazer essa exceção é o artigo 46, parágrafo 1º. Quais são os dois casos de exceção que todo mundo pegou em casa? Guarda legal ou tutela. Se eu já tenho a guarda ou a tutela sobre a criança, sobre o adolescente, eu não preciso, de modo algum, novamente passar para o estágio de convivência, porque eu já venho passando no tempo que eu estou em guarda, no tempo que eu estou em tutela. Perfeito? Então a A, ela vai estar errada, porque tem sido justificativo, guarda legal ou tutela. Vamos para B. A adoção depende do consentimento dos pais do adotando, ainda que estes tenham sido destituídos do poder familiar, artigo 45. Esse artigo é cruel. Porque diz assim, ó, ele pega assim, a adoção depende do consentimento dos pais do adotando. Você pensa o quê? Peraí, os pais da criança ou do adolescente que eu vou adotar tem que concordar com a adoção? A ideia do artigo 45 é que sim, mas traz a exceção. Se eles forem desconhecidos ou tiverem perdido o poder familiar, eu não tenho que pedir autorização a ele. Ora, deixou a criança na maternidade e foi-se embora. Sumiu. Eu tenho como saber quem é? Tentei, busquei, poder público procurou, não achou. Não tem como ter consentimento. Não tem, porque não tem a pessoa que teve aquela criança ali para dar o consentimento. Os pais perderam o poder familiar. Vamos lá inventar uma história. Maltrataram a criança muito. Os pais, assédio e todos os tipos de violações. E o juiz, no final do processo, depois do devido processo legal, exigido para tirar o poder familiar de um pai ou de uma mãe, tirou o poder familiar, destituiu o poder familiar. Eu tenho que pedir permissão a quem não tem mais poder familiar? Não. Então, o que é que está errado aqui na B? Depois da vírgula. Diz assim, a adoção depende do consentimento dos pais do adotando. Ok. Ainda que está errado. Era aqui, salvo, exceto, se já tiverem perdido o poder familiar ou forem desconhecidos. Aí ficaria certo. O depois da vírgula aí está errado, artigo 45. Vamos para a próxima, C. O vínculo da adoção constitui por sentença judicial. Opa! Perfeito. Quem faz o vínculo da adoção é a sentença. Saindo fora, com a sentença na mão de adoção, comemorando, pulei no asfalto, comemorando, Deus o livre e guarde, eu não. Ninguém, Maria, nunca acontece. É atropelada, morre. Morreu o pai daquela criança, a mãe daquela criança. Terrível, né? É só pra você gravar, viu? Maria, Deus o livre. Morreu o pai ou a mãe daquela criança. Por quê? Porque o vínculo se dá pela sentença, se dá pelo juiz. Você leva até o cartório para fazer o translado e tornar público. Para que todo o judiciário, o cartório, saiba que agora o pai e a mãe, o poder familiar está na minha mão. Mas desde a sentença do juiz, eu já tenho o poder familiar sobre aquela criança. Perfeito? Então vamos ver aqui. Diz assim, a adoção, o vínculo da adoção constitui procedimento judicial. Perfeito. Que será escrito no registro civil mediante mandato do qual, será escrito no registro civil, mas mandato do qual se fornecerá certidão livremente? Não se fornece certidão. E por quê? Porque tem outro registro civil feito. Tem o registro civil do pai e da mãe biológico, que fica lá averbado. E esse registro civil aqui que foi feito agora, com sentença judicial, é o que vai vir para a criança, o que vai vir para você levar, que acabou de adotar. O adotante sai do cartório como se fosse pai e mãe. Desde a sentença, né? É pai e mãe, poder familiar vinculado. Eu tenho poder familiar agora, ou seja, eu tenho dever de guarda, eu tenho dever de sustento, eu tenho dever de educação, eu tenho poder familiar. Desde a sentença. Mas eu saio com a certidão de registro civil, o registro civil como se fosse o primeiro que aquela criança tem. Nome da mãe, o meu, é Ivone Bernardino Cruz. O nome do pai, o nome de quem, junto comigo, adotou essa criança. Ou não, só o meu nome, que adotei sozinha, digamos, saiu com o nome do pai e da mãe, e essa criança não vai fazer nenhuma constância no registro, não vai constar em canto nenhum do registro que ele teve um primeiro registro com o nome dos pais biológicos. Isso só vai constar nos livros do cartório. Perfeito?
Então, está errado porque diz que fornecerá, não fornecerá certidão. D. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres dos exóticos. Perfeito. Desde a Constituição de 88, que filho é filho e não aceita de modo algum que tenha distinção. Antigamente, né? Não sei aí o pessoal aí mais do sul, que está me assistindo, o pessoal mais aqui, a gente tinha muito uma cultura de dizer assim, o filho da outra, o filho daquela, o filho da Falciane. Não, hoje não é mais permitido. Desde 88, a Constituição diz o quê? Todos os filhos são iguais. Princípio da igualdade jurídica dos filhos. É o nome bonito disso. Princípio da igualdade jurídica depende da origem. Se é filho biológico, se é filho por meio de adoção, de esfera civil, se é filho de um casamento, se é filho unilateral, não importa. São todos filhos. Igualdade jurídica dos filhos não vai permitir nenhuma distinção, nem mesmo sucessória. Filho, igualdade de condições, perfeito? Então aí a correta é a D de dado. Vamos para a próxima. Na próxima diz assim. Vamos começar a FUNESP. O que eu fiz? Metade das questões são em BFC próprias. Das 19 lá que a Cíntia fez aquela análise profunda dela, que eu não consegui, menina danada, né? Minha referência. E aqui eu fiz o quê? Eu peguei as principais IBFC, dentro daquele conjunto de provas que ela me deu, e peguei também questões TJ, que eu sei que o perfil de prova vai ser um olho no IBFC, um olho nos perfil TJ que já tiveram, que a IBFC vai fazer sim esse combinado. Bora lá, eu peguei um VUNESP São Paulo, dia desse, agora, já em 2017. A colocação em família substituta é feita mediante guarda ou adoção. Olhem de novo aí a discussão. De acordo com a normativa prescrita no ECA, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando seu estágio de desenvolvimento e seu grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada, de acordo com o artigo 28, parágrafo 2º do ECA, com redação dada pela Lei 12.010, a necessidade de consentimento com de audiência aplica-se ao caso de... Olha, não sei vocês, mas eu resolvi a prova da FUNESP, TJ de São Paulo, ai meu Deus, eu fiquei com a impressão que eles copiaram muito e perguntaram bem pouquinho, né? Sempre tiveram essa impressão, sem querer criticar. Mas eu tive essa impressão, não sei se foi bom ou se foi ruim para quem fez a prova. Mas só sei que a resposta é fácil demais, a pergunta que tá difícil, a resposta é fácil. 12 anos. 12 anos é a idade que o ECA considera que a criança já tem condições de prestar oitiva formal. Ô nome bonito ali. Ô nome bonito dos meus sonhos. O que é oitiva formal? Ser escutada pela autoridade judiciária. Ele entende que com 12 anos, claro, analisando a situação, a equipe técnica, que você vai fazer parte aí de Pernambuco, além do Mato Grosso, daqui uns dias, a equipe técnica vai avaliar as condições dessa criança se ouvir em audiência. Pode ser que dê um parecer negativo. Mas o ECA obriga que, quando completar 12 anos, ou seja, adolescente, ele seja ouvido em audiência, seja dado o consentimento dele na hora que ele for ser adotado. Criança, a equipe técnica avalia. O consentimento é dispensado. 12 anos, a partir dos 12 anos, há necessidade de consentimento dele em audiência para este fim. Perfeito? 12 anos de idade, então, é a idade dita aí na questão 7. Bora para a questão 6, né? Bora lá para a 7ª questão, agora penúltima. Ai, já está terminando. Também fico doidinho, louco, vou ficar aqui conversando, vou ter que fazer mais live. Bora lá, diz assim, TJ Paraná, dia desse também. Perderão o poder familiar por ato judicial o pai ou a mãe, exceto se... Rapaz, eu adoro essa questão, porque é uma questão malvada. Pra quem não tem costume com prova, ela pega, porque todo mundo estuda ECA, e ECA é Código Civil. Da minha nota de aula eu uso muito, porque é Código Civil. Então é uma surpresa na hora da prova de você ver o artigo 1637, 1637, e o artigo 1638, 1638, você toma um susto. Você vê eles, que são no Código Civil, na sua prova de ECA. Mas por quê? Porque eles falam de
suspensão e destituição do poder familiar. Só se pode fazer suspensão e destituição se for com um devido processo legal. O pai ou a mãe, ou os dois, estão sendo acusados de terem sido ou negligentes, ou de terem violentado, que causado uma das situações de violação de direitos da criança e do adolescente, sejam eles os causadores, ou esse pai ou essa mãe, ele pode sofrer um processo de destituição do poder familiar. E no fim do processo, tendo um contraditório, ele pode dizer, não, é mentira, estou inventando história. Tendo a ampla defesa e tem que recorrer das decisões, por exemplo, ele pode ser destituído do poder familiar, perder o poder familiar sobre os filhos. Ou pode haver uma suspensão. O que é a suspensão? O juiz diz assim, ó, vamos afastar a criança do convívio com a mãe ou do convívio com o pai, enquanto a gente vê se tem condições novamente de retomar esse convívio. Por isso que tem um plano de atendimento, 6 meses, para poder ficar tentando reaver a situação. Perfeito? Então, onde é que está apontado algumas das situações que causam, que podem vir a causar destituição do poder familiar ou suspensão? Esses pais perderem o poder familiar lá no Código Civil. O ECA manda ir lá para o Código Civil. E lá no Código Civil vai ter um artigo 1638 que vai fazer uma lista de situações que causam, sim, ensejam, sim, a destituição do poder familiar. No fim do processo, a gente não sabe o que o juiz vai decidir. Mas que pode ser aberto um processo quando isso acontecer, pode. Olha aí o 1638 do Código Civil, pega o VAD, Vai de Médico Serviço Social, e olha, tem uma listinha. E ele vai aqui botar na questão, diz assim, ó, ele quer a exceção da listinha, olha só, perderá o poder familiar, tá no 1638, ele quer o que não está, ele quer a exceção, ele quer o que não está no 1638 do Código Civil, no artigo que define quais são as possibilidades de perda do poder familiar. Perfeito? Bora lá. Diz assim. A. Castigar imoderadamente o filho. É sim uma das situações que podem vir a causar perda do poder familiar, destituição. Por que eu estou falando pode vir a causar? Porque no fim do processo o juiz vai decidir, né? O processo vai começar se você castigar imoderadamente o filho. Aqui no Ceará fala açoitar. Pronto. Açoitar, castigar imoderadamente o filho, pode sim vir a perder o poder familiar, tendo o devido processo legal que vai avaliar isso. Segunda situação, deixar o filho em abandono. Sim, pode perder o poder familiar, deixar o filho em abandono. E o STJ entendeu que abandono é uma palavra lato sensu. Pode ter o abandono material, não dá nada pro menino. Pode ter o abandono afetivo, né? Não dá amor, não dá carinho, não dá atenção. Pode ter o abandono em loco, real, deixou aqui e sumiu. Perfeito? Então o abandono pode sim ensejar uma destituição do poder familiar. Pode, faz um processo, o juiz avalia, contraditório, com defesa, advogado de um lado, advogado do outro, Ministério Público atuando. Não, perdeu o poder familiar. Ou suspendeu o poder familiar, né? C. Praticar atos contrários à moral dos costumes. Sim, tá lá na lista do artigo 1638. Não vou fazer juízo de valor. Você deve dizer assim, vale, mas isso aí tá lá. Código Civil de 2002, né? Faz tempo. Tá lá no artigo 1638 do Código Civil. Pode sim perder o poder familiar se praticar atos contrários à moral dos costumes. D. For condenado por sentença irrecorrível em virtude do crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Epa, espera aí. Isso aí não é. Olha o enunciado. Perderão o poder familiar. Não. Isso aí, se você for presa hoje, saia presa daqui. Armaria, que ninguém me escuta. Saia presa daqui agora. Não, eu não. Outra, a Karen. Saia presa daqui agora. E os meus filhinhos lá em casa. Se for uma sentença, o juiz dá a sentença, por mais de 2 anos de prisão, que exceda 2 anos, tem que ser mais que 2 anos, 2 anos e um dia, né? 2 anos de prisão, meu poder familiar fica suspenso. Suspenso por quanto tempo? Pelo tempo da minha pena, que eu tiver que pagar lá no presídio. Perfeito? Então, a D não combina com o enunciado. O enunciado diz o quê? Perderão. E a D causa o quê? Suspensão e não perda e não destituição. Perfeito? Questão difícil, né? Das que eu adoro, curto muito. A D está errada. Ela é a exceção
que pede a questão, logo ela é a do gabarito. Não pede a exceção, não pede a que não é. Então, a resposta é a D, porque ela é suspensão e não destituição. E aí a E, reiteradamente, abusar de sua autoridade, faltando os deveres a ele inerentes ou arruinando os bens dos filhos, também causa destituição. Sabe quem que eu lembro dessa E? Se fosse aqui no Brasil, não era aqui no Brasil não, mas você gravar na sua memória. Lembra do Macaulay Culkin? Eu sei, tô parecendo idosa agora. A Karen não lembra do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim? 1, 2, 3, 4. Gente, eu sou da Aracoiaba, interior do Ceará, eu só tinha tela quente na segunda-feira. Então eu assisti muito Lagoa Azul. Esqueceram de mim. Quem é mais novo sabe nem o que eu tô falando. Mas o Macaulay Culkin, o meninozinho lá esqueceram de mim, ele aconteceu isso aqui lá nos Estados Unidos. Se fosse aqui no Brasil, os pais dele tinham perdido o poder familiar. Lá, ele se emancipou, né? Pra poder ficar com o dinheiro dele, mas os pais pegavam, gastavam o dinheiro dele adoidado. Foi o que ele fez, em toda a justiça. Se fosse aqui no Brasil, os pais poderiam sim perder o poder familiar por arruinar reiteradamente os bens dos filhos. Está lá também no 1638. Então ele quer a exceção do 1638. Ele quer a exceção do que causa perda do poder familiar. Destituição do poder familiar. São sinônimos, perda, destituição. Ele quer a exceção. A exceção é a D, porque ela causa suspensão do poder familiar. Adorei a questão, viu? Foi demais, né? Adoro questão como essa. Aí da nossa penúltima questão. Bora para a última questão? Vamos para a última questão. Questão aí que não é tão comum aparecer nas IBFC e também nos TJs, mas o IBFC citou algumas delas, muito fraquinha, sempre com um artigo só. Eu resolvi escolher uma questão que envolvia o mesmo tema, que é internação. Internação, medida socioeducativa de internação, lá no artigo 112, e que está exemplificada nos seus pormenores no artigo 121. Aí eu preferi escolher uma questão mais complexa do que falar só o que é internação, o que deixa de ser internação, que é mais brando. Eu imagino que o TJ coloque mais acima a discussão. Então bora lá, eu peguei uma do TJ Paraná, agora 2017. Diz assim: a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 3 princípios que lhe salvam em prova. Sobre o termo assinale a alternativa errada, incorreta. Pelo amor de Deus, leve aquelas canetinhas coloridas para a prova. Para você marcar o que é para ser incorreto, treine em casa, viu? Não erre no gabarito, não. Se você errar no gabarito, não sei nem o que é que eu diga. Bora lá. Será permitida, ele quer errado, será permitida a realização de atividade externa a critério da equipe técnica, salvo expressa determinação judicial. Cuidado, perfeito. O adolescente cumprindo pedido socioeducativo de internação porque ele cometeu um crime ou contravenção penal, que pelo fato de ser adolescente leva o nome de ato infracional. O que é ato infracional? Um crime ou contravenção penal. Ele cometeu, passou pelo devido processo legal, o juiz deu a ele uma medida socioeducativa de internação, reavaliada a cada 6 meses, ou 6 meses de novo, alguns prazos do ECA se parecem. No máximo, cuidado aqui, 3 anos. Ei, poder acolhimento familiar, 2 anos no máximo. Quando é internação, 3 anos, perfeito? No máximo 3 anos. Então vamos lá. Ele cometeu um ato infracional, passou por um processo, o juiz determinou uma medida de internação, ele vai ficar lá no máximo 3 anos e ele pode, durante esse período, fazer atividade externa? Sim. A não ser que o juiz proíba na sentença, salvo, exceto expressa determinação judicial. Perfeito? Certíssimo, está lá no artigo 121, os parágrafos. B. A medida não comporta, a medida de internação, óbvio, a questão pergunta isso, não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo cada 6 meses. Perfeito. O juiz não dá sentença assim não, ó. Cometeu um assalto à mão armada, um ato infracional X. Vou lhe dar uma medida de 2 anos de internação, 3 anos de internação, 1 ano, não. É no máximo 3 anos, mas cada 6 meses a equipe técnica faz um relatório e reavalia a situação do adolescente. Pode ser que em 6 meses ele consiga ter voltado a conviver em sociedade pleno, porque a instituição conseguiu recompor aquele adolescente, perfeito?
Então pode ser que seja 6, reavalia de novo, 1, reavalia de novo, 1,5, reavalia de novo, 2, reavalia de novo, 2,5, reavalia de novo, 3, aí é que ele sai, porque 3 anos é o máximo. Fechou? Certíssimo a D, tá no artigo 121 também dos seus parágrafos. C. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Corretíssimo. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Ah, mas o menino continua. Pense. Como diz o meu avô, tem 85 anos. Sou louco por ele, apaixonado. Não, mano, quem me segue aí no Instagram sabe o que eu tô falando. É lindo, solteiro. Fica a dica aqui no vídeo. Falem comigo que eu faço esquemas. Meu avô lindo. Viu, avô lindo. 85 anos. Ele tem uma palavra óbvia que é sem vergonha. Quem é do sul do sudeste nem sabe o que eu estou dizendo. Sem vergonha, sem vergonha. É, sem vergonha. Pois é, o menino tá aqui, é sem vergonha. Vai sair. Nossa. É uma cláusula objetiva do ECA. O máximo 3 anos. Perfeito? A obrigação é do Estado. Recompor aquele adolescente. A obrigação é do Estado. Não esqueçamos isso de vista. A obrigação é nossa, Estado e sociedade. Vamos adiante. O C, então, está correto, também está no artigo 121. D. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial ouvido o Ministério Público. Perfeito. O máximo é 3 anos, mas para ele sair da internação, o Ministério Público dá uma avaliaçãozinha, um parecer, e o juiz assina a desinternação. Tranquilo? Toda a vida. Também no artigo 121, ele só... pra tu ver como o TJ só fica... Ai, que dá pra TJ, é difícil. TJ, desembargador, é difícil, mas se você for ver as provas, você se anima. Todas as perguntas aqui, ó, A, B, C até agora, D, estavam no artigo 121. É ter a orientação certa e o estudo necessário, viu? Vamos focar. Bora para E. A D também tá certa, né? Vamos para E. Então já sabemos, né? Qual é a gabaritada, qual é a incorreta, qual é a errada, mas vamos ver por quê. A liberação será compulsória aos 18 anos de idade. Não, ela é compulsória aos 21. É isso. Mas com adolescente, com média habitacional, só é considerado até os 18? Por que a internação aos 21? Vamos lá pensar na cena. Então, juntos aqui, nós, o momento de pensar é esse. Ora, ele cometeu com 17 anos, 11 meses e 29 dias o ato fracional. Roubou um carro. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele roubou o carro. Tomou de alguém, botou revólver, tomou o carro. Roubou. Fugiu, sumiu. E o juiz expediu a medida de internação. Ele só foi conseguir ser encontrado com 20 anos. Estava sumido no mundo. Com 20 anos a polícia consegue achá-lo. Coloca ele numa internação. Já está com o juiz sentenciado? Mandou fazer a internação dele? Coloca ele na internação. O máximo que ele vai ficar? Até os 21. Por quê? Porque eu não teria como garantir o convívio de um homem desse junto com os adolescentes. Aí qual é a ideia do ECA? Deu aquele prazo ali mediador. Até os 21. Com 21 ele sai compulsoriamente. Perfeito? Também está aí no artigo 121, parágrafo 5º do artigo 121. Então, prazer imenso estar aqui no Quebrando a Banca. E não esquece, se inscreve no canal. Gostou do vídeo, pô? Se tem vídeo aula direto. Se você se inscrever, tem um negocinho em cima. Inscrever-se, inscreve-se lá e clica no sininho, que é para ser avisado quando tem vídeo aula nova. Ei, e dá aquela moral, né, mano? Curte o vídeo, comenta e segue a gente no Instagram e @PortaliSocial e no Facebook quem tem novidade direto com novidade. Curte o vídeo, comenta aí que eu venho comentar depois para conhecer vocês mais de perto. Dia 14, Pernambuco, quero ver vocês aí, viu? Na prova, vou aí só para ver nesse aulão que a gente vai fazer. Beijo grande, prazer enorme estar aqui com vocês. Comenta nesse vídeo, curte, se inscreve no canal e vai no Instagram pra gente fazer uma livezinha junto. Beijão, obrigado.